A paz do Senhor, meus irmãos. Nesse vídeo de hoje eu gostaria de trazer aqui ou ressaltar a importância da hermenêutica dentro das Sagradas Escrituras. Como é importante nós, como estudantes, como mestre, como professor, ou você que está apenas lendo, apenas um leitor da palavra, gostaria de ressaltar aqui a importância da hermenêutica dentro da Sagrada Escritura, quanto ela é importante. O quanto é importante entender um texto, o quanto é importante entender que aquele texto ele tem um contexto, como é importante nós entendermos que nós precisamos de entendermos os versículos posteriores e os versículos anteriores de um versículo que queremos ler ou entender ele. E é interessante que quando nós aplicamos uma boa hermenêutica dentro do contexto bíblico, nós conseguimos extrair muito mais verdades do que aquilo que esperamos, Então eu gostaria de trazer como exemplos nesse vídeo de hoje aqui, Hebreus capítulo 12, uma passagem muito conhecida, e uma pergunta aqui que surge, muitas pessoas perguntam, e eu gostaria de ler aqui para vocês, que diz-nos assim, Hebreus capítulo 12, e versículo de número 1 a seguir, que diz assim, Portanto, visto que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixemo-nos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança na carreira que nos está proposta. Queridos, este versículo ele está falando para nós sobre uma grande nuvem de testemunha. E ele vai dizer, portanto, visto que nós também estamos rodeados, vai dizer que nós estamos rodeados de tão grande nuvens de testemunha. E quando nós pegamos dentro do popularismo, ou dentro do dia a dia, dentro das interpretações do dia a dia, dentro da hermenêutica popular, tá? Até engraçado esse termo que eu estou usando, hermenêutica popular. Ou como as pessoas interpretam no dia a dia. As pessoas têm o costume de pegar esse capítulo 12, versículo 1, e falar sobre essa nuvem, de testemunhas. As pessoas têm o costume de pegar e falar sobre ela a partir do capítulo 12, versículo 1. Faz-se uma interpretação a partir daqui. E quando se faz uma interpretação a partir daqui, usando o popular, o dia a dia, sem aplicar uma hermenêutica que usa texto e contexto, quando nós pegamos daqui para frente, do capítulo 12, versículo 1, vamos encontrar vamos chegar pelo menos 4 pontos, dentro do popular, dentro do que se fala no meio de muitas igrejas, muitos evangélicos pensam dessa forma. Chegando à 4ª conclusão, porque justamente ele vai usar ou interpretar esse capítulo, esse versículo, essa passagem, a ideia que está proposta aqui, ele interpreta a partir do capítulo 12. E é interessante que vão chegar a 4 pontos, ou vão chegar a 4 conclusões do que seria essa nuvem de testemunhas. Então, a primeira conclusão que eles chegam aqui é que esta nuvem de testemunho são aqueles santos que morreram no Velho Testamento e que estão como espectador. Aí a palavra que mais enquadra aqui no popularismo, ou na hermenêutica do dia a dia, seria esta, sempre colocando essa passagem ou essa nuvem de testemunhas como espectador. Então a hermenêutica popular ou a interpretação popular coloca essa nuvem de testemunha como ou na posição de espectador, ou daqueles que estão observando, ou observando alguém. Então eles colocam primeiro que são os santos do Velho Testamento, como montam um cenário
como se esses santos ou aquelas pessoas que morreram no Velho Testamento estão lá de cima, nos olhando e torcendo e dizendo: vai, você vai conseguir, não pare de correr, não pare na caminhada, na jornada da fé. Então seria mais ou menos esta a ideia da primeira interpretação que nós vamos colocar, ou que as pessoas chegam. A segunda interpretação, o segundo ponto que muitos acreditam que essa nuvem de testemunhas seja demônios, que seja Satanás, que está nos observando. Olha, vai pecar agora, eu vou pecar, vai pecar e vai acusar. Então seria esta a ideia que Satanás e os demônios estão nos observando. A que momento nós vamos pecar ou que alguém vai pecar? Então seria segundo ponto. Terceiro, seguindo essa mesma linha, vão chegar à conclusão que são os anjos que estão nos observando. Olha, não, os anjos estão nos observando na hora que nós deitamos, na hora que nós levantamos, na hora que nós saímos. Os anjos estão nos observando, por isso temos que vigiar. E aí nós vamos chegar à quarta corrente, que é uma das correntes mais fortes dentro do popular, né? Dentro dessa hermenêutica, pseudo-hermenêutica popular. Então vamos chegar à conclusão que, na verdade, esta nuvem, né, de testemunhas seria o mundo, as pessoas do mundo estão nos observando, o evangelho que nós vivemos, conforme andamos, conforme pregamos, que tipo de cristianismo que nós estamos vivendo. Então o mundo estaria nos observando, o mundo seria os espectadores, aqueles que estão nos observando. É bem verdade que precisamos de entender que dentro da aplicação pessoal, quando eu abro mão da hermenêutica, quando eu abro mão da exegese e vou para o campo da aplicação, eu posso até aplicar realmente usando um desses 4 pontos. Eu posso até aplicar dentro do meu sermão, dentro da minha prédica, dentro da minha oratória. Eu posso até aplicar dentro desse sentido. Não, eu posso aplicar. E realmente o mundo, as pessoas nos observam. Realmente, quando nós dizemos sobre mundo, sim, realmente as pessoas do mundo estão observando a nossa vida, a nossa forma de andar, a nossa forma de caminhar, a nossa forma de agir. Mas quando eu volto para uma hermenêutica, para uma exegese do texto, uma hermenêutica, aplicando no texto uma hermenêutica, e abro mão das correntes populares, então quando eu vou para o texto não está dizendo que tem uma nuvem de testemunhas literal como espectador. Não está dizendo aqui, não está dizendo que tem mundo aqui, o texto não está dizendo que há pessoas nos observando. O texto não está dizendo que há demônios nos observando. O texto também não está dizendo que aqueles santos que morreram no Velho Testamento estão como espectadores, olhando. Mas quando nós aplicamos uma hermenêutica no texto, então nós voltamos ao capítulo 11. E voltando ao capítulo 11, o escritor aos Hebreus, ele está narrando, ou ele está falando dos heróis, ele está dando exemplo daqueles homens que viveram no Velho Testamento ou que viveram em uma época anterior a dele, e estes homens alcançaram testemunho, foram aprovados por Deus. Estes homens alcançaram a fé deles na caminhada, a mesma caminhada que nós estamos, uma caminhada de fé, uma caminhada de perseverança, uma caminhada de tentativa de obedecer, de ser fiel nessa jornada. Eles estão dizendo que aqueles homens que passaram por tantas provas, por tantas lutas, por tantas tribulações, por tantas dificuldades, por tantas adversidades, eles estão dizendo que esses homens deixaram um legado de testemunho, um testemunho para ser seguido. O problema é que Paulo, ele está falando, que o escritor aos Hebreus, tá?
perdão, disse Paulo aqui, mas é uma força de expressão, que na verdade a epístola aos Hebreus, alguns pensam que São Paulo, que é Paulo, e outros já não concordam. Então, quando nós vamos para o escritor, né, essa é a forma mais coerente de nós falarmos, então, quando nós pensamos o escritor aos Hebreus, então ele vem falando, o problema é que ele está falando sobre os heróis da fé, e quando chega no capítulo 12, versículo 1, ele coloca uma metáfora. Ele não está mudando, o escritor aqui aos Hebreus não está mudando. Ele não está mudando o assunto. Ele não está colocando uma nova pauta, o escritor. Ele não está colocando um novo tema. Não. Ele está dando continuidade ao capítulo 11. E o capítulo 11 está falando justamente desses homens. Então, partindo para a conclusão aqui, essa metáfora é a metáfora que confunde a cabeça de muitas pessoas, porque as pessoas querem interpretar ou fazer uma hermenêutica, uma exegese, a partir do capítulo 12, e é impossível entendermos e cairmos em grandes erros se nós começarmos então a aplicarmos a partir do capítulo 12. Então, o capítulo 12, o escritor ele coloca uma metáfora, e essa metáfora que ele vai usar é de um atleta. E esse atleta, na corrida, era costume dos atletas da antiguidade colocar peso no seu corpo no dia a dia, quando ele andava, quando ele treinava. Para quê? Para que o seu corpo era uma forma de treinamento. E o seu corpo se adequasse a esse treinamento, se adequasse a esse peso. E quando ele fosse correr, ele tirava aqueles pesos, ou despia-se, colocava ao lado, colocava os pesos, tirava os pesos do corpo para correr livre. Sendo assim, então, o escritor está dizendo o quê? Ele coloca essa metáfora desse corredor. Ele está dizendo, olha, e nós estamos rodeados de tão grande nuvens de testemunhos. Ele está dizendo para nós que estamos nessa correria, que nós estamos na corrida rumo ao céu, rumo à coroa da vitória, que nós que estamos nessa correria, nós temos uma nuvem de testemunhos. Uma nuvem de testemunhos. É como o corredor estivesse embaixo, olhando para a arquibancada e vendo aquelas pessoas que na antiguidade, ou que alguém anterior, os grandes heróis, venceram a corrida. E que ele também seria capaz de vencer a corrida. Ele não coloca aqui os heróis da fé como espectador. Esta é a grande diferença. Os heróis da fé não são espectadores, mas o seu testemunho é um legado. Ele coloca aqui, o escritor coloca eles como se fossem mártires, exemplos. Ele está dizendo que essa nuvem são uma nuvem de exemplo, uma nuvem de testemunhos. Uma nuvem que nós possamos olhar para ela e entender que da mesma forma que eles venceram, nós também venceremos. E ele coloca então esses homens santos do Velho Testamento, ou os santos anteriores deles, como homens que venceram, dando um exemplo que nós que estamos na correria também, rumo ao céu, rumo à coroa, também venceremos. E ele vai dizer que eles passaram por provas, por lutas, foram mortos, foram assassinados, passaram por todos os tipos de provações, mas eles venceram na correria. E nós também venceremos, porque nós temos ou estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Ou seja, não nos observando, mas testemunhos, legado. Aqui está falando de legado à igreja. O escritor está dizendo que estes homens que viveram na antiguidade ou anterior a eles deixaram um legado. E é interessante também que essa palavra testemunho, né? Ela é usada também no sentido de mártir, né? De mártir. Se nós pegarmos a palavra mártir, que a palavra testemunho também ela pode ser entendida como mártir, e se nós colocarmos então desse contexto, poderíamos ler assim: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de mártires, de homens que morreram e que servem de exemplo para nós.
Então, querido estudante, querido leitor, querido irmão, esse texto não está falando de homens que nos observam, nem de demônios, e muito menos de anjos, e muito menos dos homens, né, que viveram no Velho Testamento, os santos. Aqui não está falando de espectador. Então, o que nós precisamos de entender quando nós aplicamos uma boa hermenêutica aqui, é que o texto não está falando de espectador, observador, mas o texto está falando de legado, de testemunhos, de mártires, homens que conseguiram alcançar testemunho, conseguiram alcançar a aprovação de Deus, e nós também alcançaremos a aprovação através do sangue de Jesus Cristo. Se eles venceram, nós também venceremos. Aí veja como é importante, né? Deu para os irmãos, para os amigos, observar a diferença? Como é bom quando você aplica uma hermenêutica? Está vendo como que o texto ele é muito mais rico? E nós saímos do campo da especulação. Porque nós gostamos do campo da especulação. Mas antes de nós entrarmos no campo da especulação, precisamos de usar a regrinha básica. Qual é a regrinha básica? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. E que Deus possa nos dar a força, a graça que está inserida nesse contexto aí. Para terminar, para nós fecharmos, ele vai dizer: deixemos-nos todo o embaraço. Deixemos todo o embaraço. Então, o atleta, quando ia correr, ele tirava, ou ele despia, ou ele tirava, né? Ele tirava as roupas externas, ou tudo aquilo que atrapalhava ele na corrida. Ele tirava aqueles pesos, e agora ele estava livre para correr. E ele vai dizer então, o escritor aos Hebreus, ele vai estar colocando para nós que nós devemos deixar tudo aquilo que nos embaraça na caminhada da fé. Ou tudo aquilo também que nós queremos colocar como jugo, como carga. Tudo aquilo que não faz parte do Evangelho, tudo aquilo que não faz parte do cristianismo, tudo aquilo que faz parte do homem, tudo aquilo que não faz parte da Escritura, tudo aquilo que não faz parte realmente do verdadeiro cristianismo, tudo aquilo que não faz parte da essência do Evangelho, tudo aquilo que não é Evangelho, nós devemos deixar de lado e seguir a carreira que está proposta, que Cristo nos propôs esta carreira, esta caminhada. Que Deus abençoe a sua vida, que eu possa de uma forma ter contribuído para a sua hermenêutica, para a sua exegese, e que você possa também ser abençoado através desse vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua caminhada, em nome de Jesus.